Noé e a Arca. O mundo havia mudado muito desde os dias de Adão. Gerações nasceram, civilizações começaram a surgir. Cidades foram erguidas, ferramentas foram criadas, a música ecoava entre as colinas, o metal era moldado pelo fogo. Mas enquanto a humanidade avançava em habilidade, retrocedia em caráter. A violência se espalhava como fogo seco, a corrupção se tornava comum, a injustiça deixava de chocar. A terra estava cheia de pessoas, mas vazia de justiça. Era um mundo onde o forte dominava o fraco, onde a ambição substituía a consciência, onde o ego se tornava lei. A Bíblia descreve aquele momento com uma frase que pesa como uma sentença. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Cada geração parecia pior que a anterior. Cada decisão alimentava um ciclo crescente de destruição moral. Mas em meio a milhões de pessoas, havia um homem diferente. Seu nome era Noé. Noé não era um rei, não era um guerreiro famoso, não era um líder de impérios. Ele era algo muito mais raro naquele mundo. Um homem justo. Não perfeito, mas íntegro. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Enquanto o mundo corria atrás de poder, Noé cultivava reverência. Enquanto outros buscavam fama, Noé buscava comunhão. E foi a ele que Deus falou. Imagine esse momento. Um homem comum, vivendo sua rotina, quando de repente recebe uma mensagem que mudaria a história da humanidade. Deus revelou a Noé algo terrível. A corrupção da humanidade havia atingido um ponto sem retorno. A violência havia contaminado toda a terra. A maldade dominava o coração humano. E então Deus declarou: "Vou destruir a terra com um grande dilúvio." Não seria uma chuva comum, não seria uma tempestade passageira, seria uma inundação global. Águas cobrindo montanhas, águas apagando cidades, águas reiniciando a história humana. Mas havia um plano. Deus ordenou a Noé que construísse uma arca. Não um barco pequeno, não uma jangada improvisada, uma estrutura gigantesca, um navio de proporções colossais. As medidas eram impressionantes. Cerca de 135 metros de comprimento, mais de 20 metros de largura e aproximadamente 13 metros de altura. Era maior que muitos navios da antiguidade. E tudo deveria ser feito de madeira resistente, revestida com betume para torná-la impermeável. A arca teria 3 andares, compartimentos internos, uma abertura superior para ventilação. Era um projeto gigantesco. Mas havia um detalhe curioso. Noé não vivia perto do mar. Ele estava construindo um navio enorme, em terra seca. Imagine a cena. Dia após dia, ano após ano, Noé e seus filhos trabalhando, cortando árvores, transportando madeira, montando vigas gigantes. Enquanto isso, as pessoas observavam. Algumas provavelmente riam, outras zombavam, algumas chamavam aquilo de loucura. Para que serve um navio no meio da terra? Esse velho perdeu a razão. O mundo sempre foi assim. Mas Noé continuava. Cada martelada era um ato de fé. Cada pedaço de madeira colocado no lugar era um testemunho silencioso. Enquanto o mundo ignorava, Noé obedecia. E a arca crescia, ano após ano. Talvez décadas. Uma estrutura enorme surgindo diante de uma humanidade que se recusava a ouvir. Então veio outra instrução. Quando a arca estivesse pronta, Noé deveria levar para dentro dela animais de todas as espécies, machos e fêmeas, alguns em pares, outros em grupos maiores. Imagine aquele momento. Animais vindo de todas as direções, leões caminhando calmamente, elefantes avançando pesadamente, aves descendo do céu, criaturas grandes e pequenas, um desfile silencioso da criação entrando na arca. Era como se a própria natureza estivesse respondendo ao chamado. Dentro da arca estavam Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas deles. 8 pessoas.
O futuro da humanidade estava ali. Quando tudo estava preparado, quando o último animal entrou, a Bíblia diz algo impressionante. E o Senhor fechou a porta. Não foi Noé, foi Deus. A porta da arca se fechou e o mundo lá fora continuou como sempre. Por alguns dias, nada aconteceu. As pessoas seguiram suas rotinas, comeram, trabalharam, celebraram, até que o céu mudou. As nuvens se tornaram pesadas, o vento mudou de direção, e então as primeiras gotas caíram. No começo parecia apenas chuva, mas não era apenas chuva. As fontes do grande abismo se romperam, águas subterrâneas explodiram da terra, rios transbordaram, o solo se abriu. E a chuva não parou. Choveu 40 dias e 40 noites, sem pausa, sem descanso. A água subia. Primeiro cobriu os campos, depois as casas, depois as cidades. As pessoas começaram a perceber. Algo estava errado, mas agora era tarde. O nível da água continuava subindo. As colinas desapareceram, as árvores foram engolidas, até as montanhas desapareceram sobre as águas. A arca flutuava, sozinha. Uma pequena ilha de sobrevivência em um oceano sem fim. Dentro dela havia vida, animais se movendo, famílias esperando, esperança silenciosa. Durante 150 dias, a terra permaneceu coberta de água. Mas Deus não havia esquecido Noé. A Bíblia diz: Deus lembrou-se de Noé. E então um vento começou a soprar. As águas começaram lentamente a recuar. Meses passaram, até que a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Noé abriu uma janela. Primeiro soltou um corvo, depois uma pomba. A pomba voltou sem encontrar terra. Algum tempo depois, ele a soltou novamente, e quando ela voltou, trazia no bico uma folha de oliveira. Era o sinal. A terra estava renascendo. Quando finalmente saíram da arca, o mundo era diferente. Limpo, silencioso, recomeçando. A primeira coisa que Noé fez não foi construir uma casa. Foi construir um altar e agradecer. Então Deus fez uma promessa. Nunca mais destruiria toda a terra com um dilúvio. E como sinal dessa aliança, colocou algo no céu. O arco-íris. Cada vez que o arco-íris aparece no céu, ele lembra essa promessa, que mesmo diante da corrupção humana, Deus ainda oferece misericórdia. A história de Noé não é apenas sobre um barco, é sobre fé em meio ao ridículo, sobre obedecer mesmo quando ninguém entende. É sobre permanecer fiel quando o mundo inteiro escolhe o caminho oposto. E talvez a pergunta que essa história nos deixe seja: se estivéssemos naquele tempo, seríamos parte da multidão que zombava ou da pequena família que acreditou?